Oi! Hoje é resenha de dois contos do livro Uns e Outros Contos Espelhados. O clássico é O Colar, de Guy de Maupassant, e a releitura Um Simples Engano, de Maria Valéria Rezende. Era uma dessas lindas e encantadoras moças nascidas, como por um erro do destino, numa família de empregados comuns. Não tinha dote nem esperanças, nem o meio de ser encontrada, compreendida, amada e ser levada ao altar por um homem rico e distinto. Assim, se deixou casar com um escriturário do Ministério da Instrução Pública. Assim começa o conto O Colar, de Guy de Maupassant, que conta a história de Mathilde, essa moça formosa, mas que teve a infelicidade de nascer em uma família pobre, mas ela tinha a noção precisa que ela poderia brilhar um dia. Mas a revolta era tanta que ela se angustiava de sua situação e tentava de todo jeito esquecer dessa sua condição, mas não era possível. Ela lembrava todo santo dia de que estava no lugar errado, digamos assim. Ela cometia até absurdos de evitar contato com uma amiga de colégio que tinha conseguido o que ela tanto queria, conseguido casar e ter um status social maior do que o inicial. Por sua vez, o marido de Mathilde entendia todo aquele sofrimento da esposa, mas ele não tinha muito o que fazer, por mais que desejasse. Até que um dia surgiu uma grande oportunidade, pois lá onde ele trabalhava no Ministério Público aconteceria uma festa e ambos foram convidados. Quando ele comunicou isso, mostrou o convite, ela ficou revoltada. Mas o que é isso? Vamos ser humilhados. Nós não temos condições de participar dessa festa. Eu não tenho vestido algum. Foi então que o marido de Mathilde teve a ideia. Ele tinha algumas economias que pretendia usar para si mesmo, comprar alguma coisa para ele. Mas decidiu, tome esse dinheiro e vá comprar um vestido para a festa. Mas também seja um vestido que você possa usar em outra ocasião, para que a gente não simplesmente jogue o dinheiro fora. Mathilde ficou muito animada e tratou de comprar esse vestido e ficou feliz durante vários dias, mas também, à medida que a data da festa ia se aproximando, ela voltava a ficar com aquele estado de desilusão. E o marido voltou a não entender, mas o que é isso? Você está tendo a sua grande oportunidade, por que essa tristeza de volta? Então ela disse que o vestido não bastava, precisava também de um complemento, talvez uma joia para colocar no pescoço. Aí ele falou, não dá, né? Nós não temos condição de comprar uma joia, o vestido vá lá até, mas a joia não. Mas, mesmo assim, ele apresentou uma solução para ela, porque ela poderia procurar aquela amiga lá que ela meio que se afastou e que conseguiu ter algum sucesso na vida. Ela perfeitamente poderia prestar algum tipo de joia para que ela pudesse ir ao baile. Mais uma vez Mathilde ficou animada e foi procurar a senhora Forestier. Sim, aquela amiga virou uma senhora que gostou da ideia e realmente quis emprestar uma joia. Mostrou várias, Mathilde até que demorou um pouco até achar uma adequada que combinasse com o vestido e, claro, com ela mesma. Mas enfim, achou um belo colar de diamantes. E quando enfim a festa chegou e ela entrou ao salão, ela confirmou que ela sempre considerou de si mesma, ela poderia brilhar. Todos os homens ali presentes quiseram dançar ao menos uma música com ela, e o seu marido não se opôs, porque talvez seria a única oportunidade da vida dela de estar naquela situação que ela tanto quis. Mathilde ficou feliz durante a noite inteira. E depois, quando a festa acabou e já estavam retornando para casa, descobriram algo muito grave. Aquele colar de diamantes não estava mais no pescoço dela. Perdeu? Foi roubada? Não se sabe, e eu também não vou contar para não estragar a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. E é melhor partir para a releitura, feito pela Maria Valéria Rezende, com Um Simples Engano. Bom, e aí a gente começa com aqueles velhos problemas que a gente tem aqui nesse livro de releituras, onde os autores que fazem o reconto insistem em pegar a mesma situação e só mudar uma coisinha aqui e ali.
Desta vez eu fiquei mais espantado ainda, porque à medida que eu comecei a leitura, a situação era idêntica. A Rezende ao menos atualizou a história para o tempo presente, bem presente mesmo. Mas era uma mesma situação, era uma mesma moça bonita chamada Matilde, que queria outro status social, não conseguiu, teve que casar com um rapaz mais pobre, dessa vez um atendente de telemarketing, ela uma manicure. E também aconteceu a situação de uma festa onde poderiam ir, só que dessa vez o que acabou sendo perdido não foi o colar emprestado, mas foi um carro. E aí que começa os grandes problemas do texto. Se antes ele era apenas idêntico, quando ele tendeu a ficar diferente, começou a se complicar. O colar perdido lá no texto original resulta num problema. O carro perdido aqui na releitura resulta em outro tipo de problema e numa solução talvez mais estranha, para não dizer exagerada, inverossímil. Esse é o problema. Não dá para acreditar que aquilo possa acontecer. E principalmente o desfecho desse reconto. Lá no primeiro, a gente podia entender pela época em que foi escrito, lá no século XVII. Aqui não, a solução lá utilizada não se aplica aqui na nossa modernidade. Seria um absurdo aceitar que aquilo pudesse acontecer, o que faz com que tudo fique forçado. No conto clássico O Colar havia uma grande crítica social feita pelo Guy de Maupassant. A maioria dos textos deles está nessa base, nesse contexto, mas acontece que ele era um grande narrador e tinha um estilo muito agradável que fazia com que uma história até meio banal pudesse ganhar um corpo muito denso, porque se você analisar essa história de O Colar, ela tende ao cômico num certo momento, mas a maneira que Maupassant escreve torna isso até irrelevante, porque ele dá densidade aos personagens, tanto a Matilde quanto ao seu marido, e a situação que eles enfrentam. Ora, a primeira situação já era bem desenvolvida, e depois, quando a coisa se complica, melhor ainda, o texto fica mais vibrante e a gente sente a angústia daqueles dois personagens pelo infortúnio que eles acabaram caindo. E depois, quando vem o final, talvez até simplistas para algum, isso não acaba pesando tanto, porque toda a jornada do conto foi muito boa. Mas já aqui na releitura isso não acontece, porque realmente podemos dizer que falta algum estilo à autora. Então não vemos transparecer o que ele já sentiu antes do ocorrido e muito menos no depois. Para se ter uma ideia, a solução acontece muito rápido. Enquanto lá no texto clássico o desfecho acontece em 5 páginas, aqui na releitura apenas em 2. É tudo muito corrido, com soluções meio difíceis de acreditar. Inclusive com a inclusão da violência típica da nossa modernidade, que se mete ali no meio da história e acaba ficando um negócio meio esquisito mesmo. Uma coisa a se dizer do título aqui da releitura: Um Simples Engano. Pois é justamente aí que o texto descamba de vez. Bom, ainda bem que é lá no finalzinho, porque não dá para acreditar naquela situação, no desfecho. É que a Maria Valéria Rezende precisou fazer uma adaptação, né? Se antes lá era um colar perdido e agora é um carro, a solução não poderia ser a mesma. Então a desculpa que ela dá lá no final não combina, não é condizente com a reação das pessoas de hoje em dia. Minha avaliação dos contos: o texto de Guy de Maupassant é perfeito para transparecer o que está acontecendo com os dois personagens principais. A gente fica envolvido pelo que está acontecendo com eles e sofrendo junto o tempo todo até o desfecho. E até no desfecho a gente também tem uma sensação: puxa, uau! Praticamente o que os personagens sentem, a gente também desse lado sente a mesma coisa. Já na releitura da Maria Valéria Rezende, não dá para curtir muito, porque é muito apressado, não se envolve os personagens, a gente não se envolve na verdade com os personagens, é só uma troca de uma coisa pela outra. Realmente não dá para esperar muito desse texto. Depois, quando ele fica apressado, estraga de vez.
Enfim, para o colar de Guy de Maupassant eu atribuo, claro, 5 asteriscos. Já para a leitura de Maria Valéria Rezende, um simples engano, tá de bom tamanho, 2,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quinta-feira, a última dupla de contos aqui desse livro, Uns e Outros Contos Espelhados, com uma obra de Lev Tolstói. Enquanto o vídeo não chega, assine o canal e curta este vídeo aqui. Isso vai ajudar bastante para que o Mantado de Livros cresça mais um pouco. E até mais!